Garabandal teve muitos médicos a estudar, tem filmes, tem fotografias, os fenómenos são inegáveis. Há pessoas que falam e que despertam à sua maneira dizendo que o Papa Bento XVI foi o último Papa. Não, não foi o último Papa. A Igreja continua, não é? Depois veio o Papa Francisco e outros Papas que se seguirão. Mas foi o início do fim dos tempos. É nessa análise que tem que ser feita a profecia de Garabandal. Olá, boa noite a todos, para os que estão a assistir de Portugal e boa tarde para os que estão a assistir do Brasil. Sejam bem-vindos ao canal do Apostolado de Garabandal. Antes de começarmos sobre o nosso tema de hoje, a profecias do Papa em Garabandal, vamos começar com uma pequena oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e que a verdade esteja sempre em cima desta mensagem que vos quero passar. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos bem-vindos. O objetivo desta live, o principal objetivo, é realmente esclarecer, face aos últimos acontecimentos e da morte do Papa Francisco, esclarecer sobre alguns pontos importantes sobre a profecia dos Papas de Garabandal. Então é sobre isso que eu irei falar hoje aqui, principalmente sobre o tema que nós temos que refletir sobre a profecia dos Papas de Garabandal, tão importante nos tempos atuais, porque daquilo que nós recebemos nos últimos dias é que a profecia dos Papas de Garabandal não tinha sido, portanto, não tinha acontecido de acordo com os critérios que foram definidos, então nesse sentido que é importante nós esclarecermos, não é? Porque acima de tudo nós temos os factos e queremos então esclarecer pela verdade e sempre pela verdade. Então é com esse objetivo que realmente estamos aqui hoje. Tentarei ser o mais breve possível. O objetivo é realmente estarmos no máximo de 40 minutos, 45 minutos e relatar os factos baseados na história de Garabandal. Então, para nós começarmos, eu vou falar então sobre, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, em relação a Garabandal, em relação às histórias das aparições de Garabandal, não temos muito tempo para falar sobre a história em si. Necessitaríamos certamente de uma semana para falarmos de toda a história. Não é este o momento. Nós vamos nos concentrar realmente num ponto, na parte das profecias que foram profetizadas em Garabandal durante o tempo das aparições, mas para que as pessoas saibam realmente que as aparições de Garabandal são importantíssimas. E o Papa Paulo VI assim o disse, Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade depois do nascimento de Jesus. É a segunda vida da Santíssima Virgem nesta terra. É importantíssimo dar a conhecer ao mundo estas mensagens. Ainda mais, reforçando a importância de Garabandal para os tempos atuais, apesar de ainda não ser uma aparição que esteja aprovada oficialmente pela Igreja, mas quem realmente já visitou Garabandal e já foi lá connosco em peregrinações, sabe e sente no seu coração que realmente é como se já estivesse aprovada.
Mas o bispo de Santander, o Van der Gaal, em 1991, disse assim: a mensagem de Garabandal é teologicamente correta, importante e similar a Lourdes e a Fátima. É importante que os cristãos possam viver esta mensagem. Então, isto reflete logo e indica realmente a importância que é Garabandal nos tempos atuais e nos tempos futuros. Existe uma profecia que diz claramente que Garabandal, no futuro, será um dos santuários marianos mais visitados no mundo. E é importante, então, referenciar realmente sobre a importância destas aparições de Garabandal, não é? Que se assemelham a Fátima e a Lourdes. Um ponto importante em relação àquilo que nós vamos debater hoje sobre a profecia dos Papas, aqui o Papa João XXIII, não é? Que foi responsável pelo Concílio Vaticano II, em que ele referenciou desta forma este ponto. Muitos dos acontecimentos da Igreja se realizam sob a luz e a proteção maternal de Maria. Então basta ver um bocadinho o que aconteceu com as aparições de Garabandal. Se analisarmos este esquema que tenho aqui, reparem bem como Garabandal e o Concílio Vaticano II estiveram de mãos dadas. As aparições de Garabandal começaram em 1961, a 18 de junho, e terminaram em 1965, a 13 de novembro. O Concílio Vaticano II começou a 11 de outubro de 1962 e terminou no 8 de dezembro de 1965. Portanto, basicamente, se formos a analisar, então, reparamos que Garabandal acompanha sempre o movimento da própria Igreja, não é? Esteve ao lado deste Concílio Vaticano II. E Nossa Senhora está sempre presente, não é? Em todos estes momentos. Então, um ponto fundamental que nós devemos esclarecer aqui é sobre realmente a profecia dos Papas. Quando é que Nossa Senhora falou sobre este ponto tão importante e de que forma é que nós devemos analisar com detalhe, com firmeza, esta profecia para que não seja mal interpretada? Às vezes o grande problema das profecias é a sua interpretação. Claro que a nós não cabe a total interpretação, não é? Mas há que analisar os fatos e há que analisar tudo aquilo que está ao alcance de cada um de nós. E vamos então tomar então conta desse princípio. Isto só para dizer que Nossa Senhora está sempre ao lado da Igreja, não é? E acompanha a Igreja. Então tudo tem a ver, então o tema de hoje sobre a profecia dos Papas se resume basicamente a um ponto fundamental sobre a grande tribulação, o antes e o depois. Então é sobre esse antes e o depois que nós vamos agora aqui abordar. Vamos analisando os fatos, um a um, até chegarmos depois a uma conclusão e dentro daquilo que é o nosso limite, não é? Também em termos da interpretação. Então, o porquê agora começar com Fátima? Tudo está interligado. As aparições de Fátima, as aparições de Garabandal, as aparições de La Salette, as aparições de Lourdes, mas em relação a Fátima. Porquê Fátima? Porque é que se estamos a falar sobre a profecia dos Papas de Garabandal, porquê começar em Fátima? Então tudo tem a ver, porque o ponto fulcral é sempre o ponto associado à grande tribulação. Tribulação da Igreja e tribulação do mundo. Então vamos por partes. Então, como se sabe, muito tempo antes das aparições de Garabandal, que foi em 1961, a irmã Lúcia, não é, gostaria que o segredo fosse revelado, o terceiro segredo de Fátima, fosse revelado em 1960 ou a partir de 1960, porque era a vontade da Santa Virgem. E escreveu aqui o cônego Bartas, disse: além disso, o terceiro segredo não tardará a ser conhecido, porque a irmã Lúcia afirma que é o desejo de Nossa Senhora que ele seja publicado a partir de 1960. Isto era a vontade de Deus, era a vontade do céu. No entanto, a vontade dos homens era outra. Então, a declaração do Vaticano, isto foi em fevereiro de 1960, há um comunicado em que se lê o seguinte: é muito possível que nunca venha a ser aberta a carta em que a irmã Lúcia escreveu as palavras que Nossa Senhora confiou aos três pastorinhos. Então, aqui, a vontade de Deus não foi feita. Ou seja, o terceiro segredo, não foi revelado em 1960.
Como é sabido, o terceiro segredo está associado à grande tribulação e à grande apostasia da fé. Esse era um dos pontos. Então, o que aconteceu é que Nossa Senhora decide aparecer precisamente em Garabandal em 1961 para falar daquilo que não foi falado anteriormente. E como vamos ver mais à frente, ao abordarmos e falarmos sobre a segunda mensagem de Garabandal. A segunda mensagem de Garabandal é nada mais, nada menos do que o resumo do que é o terceiro segredo de Fátima. Então, aqui está o ponto fulcral. A profecia dos Papas de Garabandal. Então, ocorreu a 20 de dezembro de 1962. É preciso ter em consideração que as aparições começaram em 1961. O ponto fundamental da mensagem de Garabandal era apelar ao sacrifício, à penitência, à visita ao Santíssimo Sacramento e, acima de tudo, serem bons. Esse foi o grande objetivo da mensagem de Garabandal. E essa foi a importância que Nossa Senhora quis dar logo numa fase inicial. A parte das profecias aconteceu um bocadinho mais tarde. Não era o ponto central da mensagem, mas não deixou de ser dita, não é? Nossa Senhora fala aquilo que tem que falar e acima de tudo, sempre a verdade. Então esta profecia surgiu basicamente um ano depois do início das aparições. Precisamente no dia 20 de dezembro de 1962. Então, numa aparição, Nossa Senhora revelou a Conchita sobre o fim dos tempos. Conchita disse o seguinte sobre o assunto. Após o Papa João XXIII, portanto, o Papa que iniciou o Concílio Vaticano II, apenas virão mais 3 Papas e depois há uma pequena correção em que diz, não, 4, porque um não é tido em conta. Nossa Senhora disse-me isso. Depois virá o fim dos tempos, que não significa o fim do mundo. Isto é um ponto importante a realçar, porque às vezes há confusão, as pessoas pensam e falam do fim do mundo. Não é o fim do mundo. O fim do mundo é outro tempo. Estamos a falar do fim dos tempos. E depois temos aqui a questão do Papa que não é tido em conta. Mais tarde houve essa explicação que o Papa não tido em conta, na altura, não é pelo facto de não ser Papa, óbvio, todos são Papas, mas pelo facto de ter tido um pontificado muito curto. E em relação a isso, nós temos um ponto também de ligação a Fátima, que eu depois vou colocar à frente. A própria Irmã Lúcia revelou, na altura ainda cardeal, não era o Papa João Paulo I, que tinha ido visitar a Irmã Lúcia a Portugal, e que a Irmã Lúcia revelou portanto, ao cardeal que ele teria um pontificado muito curto. Então essa foi a razão. Então, baseado na profecia dos Papas de Garabandal. O que é que disse, então, Nossa Senhora em Garabandal sobre essa profecia? Disse, então, depois de João XXIII, haverá mais 4 Papas. Um não é tido em conta, que é o João Paulo I, pelo seu pontificado curto. Então, esses Papas foram, o Papa Paulo VI foi o primeiro Papa, o João Paulo I foi o segundo Papa, o João Paulo II foi o terceiro Papa e o Bento XVI foi o quarto Papa. E depois o fim dos tempos. Então, analisemos esta profecia. Esta profecia apenas faz referência a estes 4 papas e depois o fim dos tempos. Se formos a analisar, todos os papas que vêm daí para a frente, como é o caso do Papa Francisco e todos os outros papas que possam surgir, não estão indicados nesta profecia. Porque o grande objetivo desta profecia era realmente indicar quando é que começaria o fim dos tempos. E então, o fim dos tempos começa precisamente depois do pontificado do Papa Bento XVI. Portanto, significa que o Papa Francisco foi o primeiro Papa já dentro do fim dos tempos. Portanto, isto há pessoas que perguntam onde é que está o Papa Francisco nesta profecia. É assim, tanto o Papa Francisco como outros Papas não estão indicados na profecia. Apenas está indicado que é o fim dos tempos. Então não nos cabe a nós a interpretação destes factos. Cabe-nos a nós apenas olhar e analisar aquilo que Nossa Senhora falou. Só com a preocupação de quê? De nos alertar e de nos indicar quando é que o fim dos tempos teria o seu início. Ok? Portanto, isto é muito importante de nós aqui esclarecermos este ponto. Porque aqui, é como eu disse,
é um antes e um depois. Ou seja, o depois é o início do fim dos tempos. E reparem que o fim dos tempos marcou precisamente, depois do Bento XVI, um momento muito peculiar na história da Igreja. Por um lado, a renúncia, não é, do Papa Bento XVI, que foi a 11 de fevereiro de 2013, e depois, mais tarde, a morte do Papa Bento XVI, que foi no dia 31 de dezembro de 2022. Então, isto significa o quê? Isto significa, analisando os factos da profecia de Garabandal, que o dia 1 de janeiro de 2023 é o primeiro dia do tempo chamado fim dos tempos. Um ponto importante é que o 1 de janeiro, como toda a gente sabe, é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Então nada é coincidência, não é? Tudo é a providência de Deus, e é isto que significa ao analisarmos a profecia de Garabandal sobre os Papas. Há um tempo antes e há um tempo depois. Então o que é que significa o fim dos tempos? Qual é o seu significado? O significado significa o início da grande tribulação, não é? Atenção, é uma tribulação que vai crescendo de intensidade. A apostasia na Igreja e no mundo, tal como é referido no terceiro segredo de Fátima, as perseguições, as tribulações, as confusões doutrinais, o relativismo, as idolatrias e os ideais de natureza comunista, tão falados em Garabandal, não é? Associados sempre à grande tribulação. Portanto, o que Nossa Senhora quis realçar aqui é que, a partir de uma certa época, não é, do mundo e da Igreja, é mais notório, não é, essa grande tribulação, não é, de forma mais crescente, que começa precisamente depois do Papa Bento XVI. Ou seja, o Papa Francisco foi o primeiro Papa já dentro do tempo do fim dos tempos. E outros que seguirão também dentro deste tempo. Então é importante realçar realmente que aqui não há, digamos, um acréscimo de nomes a seguir ao Papa Bento XVI, porque o grande objetivo desta profecia é indicar-nos quando começa o fim dos tempos. Okay? E, portanto, daí não estar indicado mais nenhum Papa, apesar de que os Papas continuam, a Igreja continua com os seus Papas. Tivemos o Papa Francisco, vamos agora ter em breve um outro Papa. Portanto, a Igreja não está abandonada, não é? Continua o seu caminho. Mas sabemos, a partir de agora, que realmente estamos num período de tempo diferente. Estamos realmente, oficialmente, no fim dos tempos. Portanto, é um período de tempo indefinido. Não há tempo, não se pode dizer quando é que acaba. Sabemos realmente quando foi o seu começo, como já falei anteriormente, no dia 1 de janeiro de 2023, e a partir daqui para a frente temos que olhar na perspectiva que realmente estamos na mudança dos tempos. Há um ponto fundamental também que não podemos nunca esquecer. Não tenhais medo. Nós não podemos ter medo. Nós temos que confiar sempre e olhar na perspectiva que o triunfo do coração imaculado acontecerá. Então, a esperança, nós estamos num período de esperança também. Sabemos que o mal vai ser vencido, não é? Pelo bem. Então temos que olhar sempre nessa perspectiva. Não olhar para estas coisas e para estas profecias como algo para criar medo, não. Temos de ter a consciência dos nossos pecados, obviamente que sim, mas temos de ter sempre a esperança do nosso lado e sabendo sempre que o mal vai ser vencido, não é? E o bem vencerá através do triunfo do coração imaculado. Então, este é o momento em que nós vivemos, é o momento da grande tribulação e perseguição, que vai ter um momento cada vez mais crescente, não é? Mais ativo. De acordo com as profecias de Garabandal, nós sabemos que aí se chama a grande tribulação, e a seguir à grande tribulação, que será de uma forma crescente, no pior momento dessa tribulação acontece o aviso, não é? O aviso é a primeira da trilogia das profecias que Nossa Senhora também falou em Garabandal entre 61 e 65. O primeiro facto foi Nossa Senhora anunciar sobre o fim dos tempos, quando é que seria o fim dos tempos, daí a profecia dos Papas de Garabandal, e depois, a partir daí, Nossa Senhora vai revelando aos poucos aquilo que acontecerá durante essa grande tribulação. Ou seja, no pior momento dessa tribulação, acontece o aviso. Já iremos falar um bocadinho sobre ele. A seguir, o grande milagre, que é a grande prova de amor de Deus, e depois o castigo, que era condicional, caso as pessoas não se convertam depois do aviso e do milagre. Então,
o aviso e o milagre serão as últimas oportunidades para o mundo se poder converter. Portanto, será o tal tempo da purificação. Isto é em relação à definição sobre o fim dos tempos e sobre o aviso. Então, o aviso, para terem uma ideia, a grande tribulação, que é o que define o início do fim dos tempos, tem um crescendo. Ou seja, as coisas não são imediatas. Às vezes ouve-se falar muita coisa na internet, que o aviso está às portas e que vai acontecer o aviso amanhã ou depois da manhã, ou como se as coisas fossem imediatas. Não, as coisas são de forma crescente. E a grande tribulação terá o momento mais alto, não é? Quando tudo parece que está perdido, quando realmente a igreja estiver ao ponto de parece estar a morrer, então aí acontece o aviso, não é? O aviso que é, digamos, uma correção das consciências do mundo. A Mary Lawley, que foi uma das videntes de Garabandal, ela já faleceu em 2009, era a única vidente que sabia exatamente qual era a data do aviso. Ela disse isto: o aviso acontecerá quando o mundo estiver no seu pior momento. Isto foi numa entrevista que fizeram à Maria Lawley no final dos anos 90. E o jornalista perguntou: mas o mundo já está no seu pior momento? E ela disse: não, ainda ficará pior. E se formos a analisar os factos, realmente desde 99, 98 até o tempo atual, verificamos isso e constatamos isso realmente. Então o aviso é algo que não é imediato. Terá o seu momento, o seu auge, não é? Num determinado momento da história da humanidade. Não será muito longe do tempo em que nós vivemos. Então Conchita diz que o aviso é uma correção da consciência do mundo. Então, se o aviso é uma correção da consciência do mundo, significa que a consciência do mundo não anda bem. E esta grande tribulação está associada a isso, não é? O Senhor o enviará para nos purificar, a fim de podermos apreciar melhor o milagre que é o grande milagre que ocorrerá depois do aviso, pelo qual prova-nos claramente o seu amor. Então, este é o ponto mais, digamos, central realmente da grande tribulação, que termina com o aviso. O aviso é uma coisa que vem diretamente de Deus. Será visível no mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se encontre. Será como que a revelação interior a cada um dos nossos pecados. Vê-lo-ão e sentirão tanto os crentes quanto os não crentes de todos os países do mundo. Então, esta grande tribulação, que define o início do fim dos tempos, que nós já estamos, não é? Já estamos. Ela está indicada também na última mensagem de Garabandal. Falámos há bocadinho que estava também indicada na própria profecia de Fátima, neste caso no terceiro segredo de Fátima, e em Garabandal, esse terceiro segredo, como não foi revelado, foi então revelado depois em Garabandal durante o tempo das aparições e precisamente na mensagem de Garabandal, na segunda e última mensagem do 18 de junho de 1965. Então, vamos analisar então esta mensagem. A mensagem é bastante complexa. Vamos só aqui indicar os pontos mais importantes, mais relevantes. Então, na própria mensagem, começa assim. De início, o cálice estava a encher. Agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição e com eles estão conduzindo muitas almas. Cada vez menos é dada importância à Eucaristia. Vós deveis afastar a ira de Deus para longe de vós com o vosso esforço. Se pedires perdão com um coração sincero, Ele vos perdoará. Eu, a vossa mãe, pela intercessão de São Miguel, peço que vos emendeis. Estais a receber o último aviso. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Rezem com sinceridade e nós ouviremos as vossas preces. Deveis fazer mais sacrifícios. E termina assim a mensagem de Garabandal. Lembrai-vos
da paixão de Jesus. É precisamente sobre este ponto da paixão de Jesus que nós agora vamos dedicar algum tempo para tentarmos perceber de que forma é que podemos fazer uma analogia a tudo aquilo que está a acontecer e que vai acontecer daqui para a frente, na Igreja e no mundo. Então reparem que Nossa Senhora aqui fala claramente de um momento de grande tribulação, não é? Um momento de grande tribulação do mundo, da Igreja e dos vários, e do caminho, não é? Que nos conduz para Deus e do caminho que nos pode conduzir para a perdição eterna. Há uma profecia de Garabandal, muito pouco conhecida. Conchita teve essa visão num determinado momento da sua vida, isto ainda durante o tempo das aparições, em que Conchita lembra-se dessa visão, em que descreve a visão da seguinte forma. Ela via um mar de pessoas, não é? Rezando. E então alguém, ou seja, só que essas pessoas que iam a rezar pensavam que iam no caminho certo. E lá ao fundo havia uma espécie de abismo, não é? Em que as pessoas iam caindo, umas a seguir às outras. Alguém gritava, não é esse o caminho, não é esse o caminho, não é esse o caminho é o outro, o caminho verdadeiro é o outro. Então, isto representa um bocadinho aquilo que acontece hoje em dia, não é? Onde é que está a verdade? Onde é que está a mentira? A mentira transformou-se na verdade e a verdade na mentira. Então vivemos num mundo de grande confusão, não é? As videntes de Garabandal falavam, ainda falando sobre a grande tribulação, que era um momento de grande confusão para a Igreja e para as pessoas como nós. E isso é um sinal que nós temos de estar atentos, não é? Porque é isso que nos indica claramente os tempos em que nós vivemos. O tempo da grande confusão. Onde é que está a verdade? Não é? E então temos que orar e temos que vigiar, não é? O tempo da vigilância é muito importante. Então, a grande tribulação, ela própria está indicada aqui, na própria mensagem de Garabandal. E é esse ponto que nós temos que nos lembrar, não é? A paixão de Jesus. Ao pensarmos na paixão de Jesus, nós realmente estamos a pensar realmente na própria paixão, a própria Igreja, que vai passar também pelos momentos da paixão de Cristo. Então, em Garabandal também houve um momento em que reforçou um bocadinho mais sobre a grande tribulação. Vou colocar um bocadinho mais para trás, só para indicarmos. Portanto, foi a chamada Noite dos Gritos em Garabandal, em que houve uma visão, mais uma vez, sobre a grande tribulação. Então, nesta visão, as crianças relatam o seguinte: apesar de continuar a ver a Virgem, durante a primeira noite dos gritos, nós vimos uma grande multidão de pessoas que estavam a sofrer intensamente e gritavam de terror. A Mãe Santíssima explicou-nos que esta grande tribulação, que não era o castigo, atenção, porque há muita gente também que confunde a grande tribulação com o castigo é o que virá se a humanidade não se converter numa fase final, não é? E a grande tribulação é o que começa antes, é o que começa já no início do fim dos tempos, que é o momento em que estamos já a viver. Essa grande tribulação viria, porque teria chegado um tempo em que a Igreja parecia estar ao ponto de morrer. Ela, a Igreja, iria passar por um terrível sofrimento. Nós perguntamos à Virgem o que é esse grande sofrimento, e ela disse-nos que era o comunismo. O comunismo era um outro ponto que nós poderíamos aqui falar, mas acho que era importante. Existe um sacerdote, o padre Paulo Ricardo, do Brasil, fala muito bem sobre este tema. Quem tiver essa oportunidade de ler, de ver os seus vídeos, não é, que estão na internet, no seu canal, sobre o comunismo e o marxismo, não é, disfarçado na sociedade atual. Então é algo que vale a pena realmente poderem assistir a esse vídeo, aconselho vivamente, porque isso também dá-nos a compreender realmente aquilo que é a grande tribulação e todo este momento em que estamos a viver agora nestes tempos. Então esta grande tribulação, que é o tema do fim dos tempos, na profecia dos Papas de Garabandal, é esse o grande foco, é realmente a grande tribulação, o início da grande tribulação, ou perseguição, é, sem dúvida, nem mais nem menos que a paixão de Cristo. Não é? Pensando na última frase da mensagem de Garabandal, pensai na paixão de Cristo, nós podemos considerar que realmente haverá agora uma paixão de Cristo na própria Igreja, não é? Na Igreja no mundo. A agonia, a condenação de Jesus, a via sacra, a sua crucificação,
mas sempre com a esperança da ressurreição. Então, é sobre este ponto que nós vamos agora aqui analisar, e há aqui uma revelação importante que quero falar convosco. Não deixa de ser um tema que pode ser um bocadinho, para algumas pessoas podem não acreditar ou acharem pouco relevante falar sobre isto, mas isto é um ponto, é um facto que aconteceu, está associado então a Garabandal, através da Maria das Neves. Maria das Neves, a Madre Neves, que estão a ver aqui na foto, juntamente com a Conchita, ela foi a Madre Superiora da Conchita quando terminaram as aparições em 1966. A Maria de las Neves, digamos, ela estava num convento em Burgos e ela foi a Madre Superiora da Conchita, ou seja, a Conchita, depois de terminarem as aparições, ela entrou, porque era esse o seu objetivo, entrar num convento para ser uma irmã religiosa. E isso aconteceu em 1966. Então, a partir de 1966, a Maria das Neves ficou muito próxima da Conchita, não é? Até ao ponto que a Maria das Neves visitou a Conchita várias vezes, a sua casa nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e também em Fátima, porque a Conchita tinha uma casa em Fátima. Então, por volta desse encontro que ocorreu nos anos 70, foi um encontro em Fátima, a Maria das Neves pergunta à Conchita sobre a profecia dos Papas de Garabandal, aquela profecia que nós já falamos aqui, não é? Depois de João 23 haverá mais 4 Papas e depois o fim dos tempos. Então Maria das Neves pergunta à Conchita sobre esse assunto e ela disse-lhe apenas isto: leia sobre São Malaquias. Então São Malaquias, e é sobre esse ponto que nós vamos agora aqui falar, quem foi São Malaquias? Porquê é que era importante ler sobre São Malaquias? Que ligação haveria entre São Malaquias e a profecia dos Papas de Garabandal? Então é sobre esse ponto que vamos aqui refletir. Antes disso, vamos só colocar aqui o vídeo em que o meu amigo Santiago Lanús, um grande divulgador de Garabandal no mundo, um dos primeiros, e que vive na Argentina, fez, digamos, ao longo de vários anos, não é, gravou vários vídeos, não é, em que entrevistou pessoas que foram testemunhas dos acontecimentos de Garabandal, e uma delas foi a Maria das Neves, e um dos pontos focados foi precisamente sobre essa tal profecia de São Malaquias. Vamos então só escutar aqui um bocadinho esse pequeno vídeo. Padre, ¿es verdad que Conchita a usted le dijo que lean San Malaquías refiriéndose a la profecía de los papas en Garabandal? Cuando le pregunté a Conchita, me dijo sencillamente esto: lea San Malaquías. Cogí el libro de San Malaquías y me di cuenta, lo pueden ver cualquiera que lo lea, que al llegar, después de los 3 papas de Benedicto hasta Benedicto XVI, entonces hay como si fuera una carretera que cubre, en lugar de seguir los papas con sus títulos, sigue un sitio como si fuera una continuación completamente limpia. No hay nada, ningún papa, ninguna eso ni nada. Entonces que lo interpreten. Muchas gracias. Y después sí. Me dijo Conchita, pero no tenga miedo, me dijo, durará poco, pero me dijo, no tenga miedo. Então, Maria das Neves aqui a relatar então o acontecimento, não é? Que teve quando esteve com a Conchita, e a Conchita faz uma ligação com a profecia de São Malaquias. Não deixa de ser interessante que São Malaquias foi portanto, era originário da Irlanda, precisamente a terra do marido da Conchita, que era irlandês. Portanto, não deixa de ser interessante esse ponto. Então, de que é que trata esta profecia de São Malaquias? E qual é a sua relação, a sua ligação com a profecia dos Papas de Garabandal? Portanto, é sobre isso que eu vou aqui falar agora um bocadinho sobre esse ponto. Então, esta é a profecia, digamos, de São Malaquias. O São Malaquias, portanto, ou seja, é preciso ter em consideração que a profecia de São Malaquias foi localizada e descoberta nos arquivos do Vaticano, em 1590, por um monge beneditino, Arnold Wilhelm. A profecia era atribuída a São Malaquias, descreve o futuro da liderança da Igreja,
Segundo a tradição, ele teria recebido uma visão durante a sua visita a Roma em 1139, prevendo todos os papas futuros até ao fim dos tempos. Reparem neste pormenor, até ao fim dos tempos. Precisamente o mesmo que a profecia dos papas de Garabandal. Então, em relação a este livro, ele continha uma série de frases latinas em 112 definições, que vamos já ver de seguida. Então, vamos então fazer aqui uma analogia. Então, considerando os últimos papas antes do fim dos tempos, temos, depois de João 23, considerando a mesma linha, digamos, das profecias dos papas de Garabandal, temos o Papa Paulo VI, não é? Que era considerado, o lema era Flors Florum, que era o flor das flores, o seu brasão tinha 3 lírios. O Meditate Luna, que era o João Paulo I, depois descobriu-se que era o João Paulo I, da metade da lua, nascido na diocese de Belluno, lua bonita. O seu reinado durou cerca de 1 mês, de meia lua à outra. Depois, o outro Papa, Laboris Solis, que era o João Paulo II, do trabalho do Sol, nasceu durante um eclipse solar. Foi ele que instituiu os mistérios luminosos e a ligação com Fátima e as suas aparições, como sabem, não é? O 13 de outubro e o milagre do Sol. E depois, finalmente, um outro Papa, que era o Gloria Olivae, a Glória da Oliveira, símbolo dos beneditinos, como o Papa Bento XVI. Não é? Haverá, no entanto, outra análise que vamos fazer mais à frente em relação a este ponto. Isto eram as tais definições e a lista dos papas da profecia de São Malaquias. Então vamos agora analisar estas duas profecias. Um ponto comum, tanto à profecia dos papas de Garabandal como à profecia de São Malaquias, a lista termina com Bento XVI em ambas as profecias. E depois, o fim dos tempos. Há um acréscimo apenas diferente em relação à profecia de Garabandal. É que depois da referência ao último Papa, Bento XVI, Glória da Oliveira, diz assim: na última perseguição à Santa Igreja Romana, ali se sentará Pedro, o Romano, que apacentará as suas ovelhas em muitas tribulações. E quando estas coisas acontecerem, a cidade das 7 colinas, que é Roma, será destruída. E o terrível juiz julgará o seu povo. Então, esta é a forma como termina a profecia de São Malaquias. Analisando agora as duas profecias. A profecia dos papas de Garabandal, que está em cima, e a profecia de São Malaquias é precisamente a mesma. Ou seja, o Papa que antecede o início do fim dos tempos, não é? É o Papa Bento XVI. A partir daí, não é? Ou seja, neste caso, digamos, todos os papas que estarão dali para a frente, significa que eles já estarão no tempo do fim dos tempos. É preciso notar que ter em consideração que este ponto na perseguição final à Santa Igreja Romana, que é a indicação da grande tribulação, tem um crescendo. E vamos falar mais à frente que este Pedro Romano, ou Petros Romanos, pode indicar uma figura, alguém da Igreja, que estará no tempo mais difícil da Igreja e não no tempo atual. Reparem que, tanto numa profecia como na outra profecia, não há indicação de mais nenhum Papa a seguir a esse tempo. Porque o foco principal aqui não são os Papas que vêm a seguir. Como eu disse desde o início, o foco principal destas profecias é indicar, não é, onde e quando começa o fim dos tempos, não é? Portanto, claramente, tanto uma como outra indica que realmente já estamos no fim dos tempos. Então, o fim dos tempos, não é? O Papa Bento XVI é o momento antes e depois disso é o momento depois. A Igreja ao ponto de morrer. Um prelúdio da paixão de Cristo na Igreja Católica. A perseguição final à Santa Igreja Católica, como referido na profecia de São Malaquias. E também indicado na profecia de Garabandal. Então, é interessante analisarmos isto. Bento XVI é, na profecia de São Malaquias, Glória da Oliveira. Então reparem que a Glória da Oliveira, associada à própria paixão de Cristo. A agonia no jardim, no Monte das Oliveiras, é o prelúdio da paixão de Cristo. O episódio do Monte das Oliveiras é o início das dores redentoras que culminam com a crucifixão e a morte
de Cristo. Então, esta analogia que nós vamos analisar daqui para a frente, a analogia com a paixão de Cristo. Pai, afasta-me deste cálice. O papado de Bento XVI é a glória de Oliveira, porquê? Se formos então a fazer uma análise, atenção, estamos a fazer uma análise, não é? Não estamos a interpretar, estamos a analisar, não é? Ele está a olhar para o cálice de Deus e a pedir que lhe seja tirado. Foi colocado na agonia do jardim pela igreja. Todos adormeceram. É traído pelos seus amigos e conselheiros mais próximos. Está completamente sozinho. Então, se analisarmos a Escritura, diz assim, Marcos 14, 32, 36. E chegaram a um sítio chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu oro. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a temer e a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está triste até à morte. Fiquei aqui e vigiai. E tendo-se adiantado um pouco, prostrou-se por terra, e orava para que ele, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, analisando a frase final da profecia de São Malaquias, que em vez de estar o fim dos tempos como em Garabandal, resume basicamente o que é o fim dos tempos. Na perseguição final e extrema à Santa Igreja Romana, reparem que é a perseguição final e extrema, a tal maior intensidade que nós falámos há bocadinho, cujo culminar é o aviso, ali se sentará Pedro o Romano, que apacentará as suas ovelhas em muitas tribulações. E quando estas coisas acontecerem, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o seu povo. Então, reparem, perseguição final. Tudo indica que será numa fase final da perseguição e da mais extrema em termos de intensidade. Portanto, não será no momento atual, é um momento crescendo, será ao longo dos próximos anos, mas iremos ver as coisas cada vez mais a decaírem, a entrar cada vez mais na tribulação mais acentuada. Às vezes escutamos muitas coisas na internet a dizer que o aviso este ano ou é para o ano, mas Deus deu-nos sinais, não é? E em Garabandal deu-nos vários sinais. Então as coisas não são às vezes como nós pensamos, não é? Ou como nós interpretamos. E temos que olhar no sentido do crescendo, as coisas vão caminhando, não é? Vão caminhando. Não é de repente, não é? Mas temos que estar preparados e vigilantes, não é? Depois, sobre o Pedro Romano. Há quem indique que o Pedro Romano é este Papa ou aquele Papa, nós não sabemos, não é? O que sabemos é que poderá ser uma figura da Igreja que estará naquele tempo, ou seja, onde tiver uma perseguição extrema e final, e que cuidará, como se ele está aqui a indicar que ele apacentará as suas ovelhas, significa que cuidará do povo de Deus durante esse tempo da grande perseguição e da final perseguição. Então, é isso que temos que ter muita atenção. Não nos focarmos muito no tempo atual, não é? Temos que pensar que toda a grande tribulação, estamos a falar de uma grande tribulação, não é uma pequena tribulação, mesmo em termos de tempo, não é? Prolonga-se ao longo do tempo, não é algo que seja breve, é algo que se estende. Então, é isso que nós temos que ter muito cuidado com a interpretação que fazemos. Estamos apenas aqui a analisar estes factos. Então, primeiro resumo. Baseando-se na profecia dos Papas de Garabandal e o início do fim dos tempos, é o início dos mistérios dolorosos da Igreja. É um tempo de tribulação, perseguição final à Santa Igreja Católica, em que a Igreja estaria quase ao ponto de morrer. O culminar será quando ocorrer o aviso. Portanto, o aviso vem para deter o mal, para evitar que as coisas piorem ainda muito mais. Não é? E depois temos o milagre, que é a prova de Deus. O milagre, como se forem a analisar um bocadinho mais sobre o milagre e lendo um bocadinho o que está no site do apostolado sobre o milagre será de natureza eucarística. E depois é o castigo, não é? O castigo que é, digamos, a fase final, digamos, da purificação do mundo. Se não houver, atenção, se não houver conversão da humanidade, não é? Se depois do aviso
Se depois do milagre não houver uma conversão, então aí acontecerá o castigo. Mas depois há a nossa esperança. No final, o triunfo do coração imaculado. É aqui que reside a nossa esperança. Como segundo resumo, e também muito importante salientar, e fazendo uma analogia em relação à paixão de Cristo, não é? A segunda mensagem de Garabandal termina na frase: pensai na paixão de Cristo. Então, a paixão de Cristo, que começa precisamente na agonia de Jesus, a analogia que nós fizemos com o Papa Bento XVI, depois a condenação de Jesus, a via sacra, a crucifixão e a ressurreição. Então, reparem que depois de João 23 haverá mais 4 papas e depois o fim dos tempos. Então, o último papa antes do início do fim dos tempos foi o Papa Bento XVI, mas não foi o último em termos da continuidade da Igreja. Isso é importante realçar. Há pessoas que falam e que despertam à sua maneira dizendo que o Papa Bento XVI foi o último Papa. Não, não foi o último Papa. A Igreja continua, não é? Depois veio o Papa Francisco e outros Papas que se seguirão. Mas foi o início do fim dos tempos. É nessa análise que tem que ser feita a profecia de Garabandal e não noutras, não é? Há, claro, um antes e há um depois. Aí depende de cada um de nós. Nós temos de estar vigilantes, analisar e verificar, não é? E ver onde é que está a verdade, não é? Vivemos num tempo de grande confusão, de grande apostasia, onde não se sabe onde é que está a verdade. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós rezarmos, se nós pedirmos a intercessão do Espírito Santo, se vivermos os mandamentos da Igreja, a confissão, a Eucaristia, estivermos livres do pecado, Deus está connosco e Deus vai nos revelando qual é o caminho verdadeiro. Essa é que é a chave do verdadeiro cristão. E não ter medo, não é? Não ter medo, porque quem está bem, quem está em Deus, não tem que temer nada, absolutamente nada. Nós sabemos que estamos no fim dos tempos, sabemos que estamos no início da grande tribulação, é verdade. Mas temos uma mãe nossa, mãe da Igreja, mãe de Jesus, que está connosco e que nos acompanha ao longo destes fim dos tempos, até ao triunfo do seu coração imaculado. Isto é que é a grande esperança disto tudo. Então, esta grande tribulação, esta grande perseguição em crescendo de intensidade até ao aviso que irá deter quando pensar que as coisas estão perdidas, quando pensarem que realmente não há mais esperança, Deus intervém através do aviso. E depois, então, teremos o milagre e o castigo. Então, reparem que a grande tribulação, a perseguição, muito associada à via sacra, não é? De Jesus. Durante o momento de crucifixão, o aviso, que é o arrependimento e perdão, tal como o bom ladrão, durante o tempo e o momento da crucifixão de Jesus, o bom ladrão, não é? Arrependeu-se. Então o aviso tem esse objetivo, é corrigir a consciência do mundo, é fazer com que nós possamos arrepender-nos dos nossos pecados. Depois um milagre, não é? Natureza eucarística que irá acontecer apenas em Garabandal. O aviso é a nível mundial. O milagre é apenas em Garabandal. Isto não quer dizer que não aconteça noutros lugares marianos, como Medjugorje, ou como La Salette, ou como Fátima. Mas em Garabandal, Nossa Senhora falou sobre esse grande milagre, que terá, todos nós já sabemos, natureza eucarística, para os leigos e para os sacerdotes. Então, é o corpo, ou seja, e sangue de Jesus, como na hora da sua morte, por todos nós. E depois o castigo, também aqui associado à parte da crucifixão, porque, como sabemos, não é, depois do suspiro de Jesus, ouviu-se, não é, a voz de Deus, como no momento da morte de Jesus, não é, o trovão, os terremotos, portanto, ou seja, uma manifestação de Deus na humanidade, que é nada mais, nada menos que acontece irá acontecer com o castigo. E depois, finalmente, a esperança, a ressurreição de Jesus, não é? A ressurreição de Jesus, que é nada mais do que o triunfo do coração imaculado. Então, há aqui uma analogia. Pensar na paixão de Cristo, como diz, como a última frase da mensagem de Garabandal, que Nossa Senhora falou em Garabandal em 1965, em que nos pede para refletir e para analisar e pensar na paixão de Cristo. Então, se nós realmente pensarmos em toda a paixão de Cristo, aí está o segredo para nós compreendermos perfeitamente os momentos e os tempos em que nós vivemos. O fim dos tempos, a grande tribulação. Não é? Um antes e um depois.
E então é esse o ponto fundamental da profecia dos Papas de Garabandal, ou a profecia de São Malaquias também, que a Conchita fez também referência, mas se não acreditarem muito na profecia de São Malaquias, pelo menos confiem naquilo que Deus quer transmitir através da mensagem de Garabandal e aquilo que Nossa Senhora falou em Garabandal. Não é? São as mesmas profecias, são exatamente a mesma, o mesmo conteúdo. Não é? Indica-nos os tempos em que nós estamos a viver. E ela deve ser analisada e interpretada desta maneira e não de outra forma. Então, esse é o nosso esclarecimento que nós queríamos fazer, que eu queria fazer aqui com vocês, e que eu espero realmente, sinceramente, que tenham compreendido muito mais do que nomes de papas associados. O mais importante é nós sabermos, não é, que nós vivemos atualmente no fim dos tempos. Nós vivemos no tempo da grande tribulação. Vivemos realmente momentos marcantes da história da Igreja e do mundo. E só realmente quem não quer ver é que não vê realmente o que está a acontecer, não é? Tanto na Igreja como no mundo. Então temos que estar cada vez mais atentos, mais vigilantes e pedir a Deus realmente que nos ilumine e que nos encaminhe neste mundo tão difícil em que vivemos. Mas, como eu disse sempre, nunca podemos perder a nossa esperança. Sabemos perfeitamente que, no final, o meu coração imaculado será o nosso refúgio, o vosso refúgio. O meu coração imaculado triunfará. E não tenhas medo, não tenhais medo. Então, esta é que é a mensagem fundamental sobre o fim dos tempos, não é? Sabemos sobre a perseguição, sabemos sobre a grande tribulação, mas no final teremos a esperança do triunfo do coração imaculado de Maria. Espero que tenham gostado desta live e que isso tenha-vos ajudado. E então resta desejar-vos então uma santa noite. Muito obrigado pela vossa presença e então pedir então a cada um de vocês também que nos ajude na nossa missão do Apostolado de Garabandal, a divulgar a mensagem de Garabandal, divulgar a história de Garabandal. Para quem quiser realmente ler mais com detalhe, tem o site do Apostolado, que passa aqui em baixo, que é o apostoladogarabandal.com. Lá encontram toda a informação que necessitam sobre Garabandal. E Garabandal é importantíssimo para os tempos difíceis em que nós atravessamos hoje e por isso aconselho que todos vocês possam realmente divulgar. O apostolado está presente no Brasil, não só em Portugal. O apostolado de Garabandal é constituído por membros associados que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, que estão em Portugal, um pouco por todo o mundo. Se quiserem fazer parte da nossa missão, que é a principal missão é realmente divulgar sobre esta história de Garabandal ao mundo, podem e serão todos bem-vindos. Se quiserem ser membros do apostolado, podem ir ao nosso site e associar-se como membros do apostolado. Já somos mais de 90 pessoas associadas ao apostolado e todos os anos também fazemos as nossas peregrinações a Garabandal com o objetivo de dar a conhecer a mensagem de Garabandal e a própria história de Garabandal. Por isso, nós estamos aqui sempre dispostos para servir cada um de vocês e podem contar sempre com a nossa ajuda, com a nossa missão. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço grande.